Muito boa noite e muito bem-vindos. Uma conversa sobre o Livro dos Médiuns. Sempre comentamos que todos somos importantes na reunião, principalmente na segunda parte. Podemos ajudar aqueles que não têm condições de chegar até aqui. Então nós agradecemos de coração e nós vamos começar a nossa reunião. Em nome de Jesus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 16, no Livro dos Médiuns, que vamos falar sobre os médiuns especiais. Kardec nos traz assim: a natureza das comunicações está sempre relacionada com a natureza do espírito e traz o cunho da sua elevação ou da sua inferioridade, do seu saber ou da sua ignorância. Mas ao lado da aptidão do espírito existe a do médium, instrumento que é para ele mais ou menos cômodo, mais ou menos flexível, no qual ele descobre qualidades particulares que não podemos apreciar. Mas há um terceiro elemento, igualmente importante, que é a intenção, o pensamento íntimo, o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga o espírito, ou daquele que quer uma comunicação, do plano espiritual. Aí ele resume assim, para que uma comunicação seja boa, é necessário que provenha de um espírito bom. Para que espírito bom possa transmiti-la, precisa dispor de um bom instrumento. E por fim, para que ele queira transmiti-la, é necessário que o objetivo lhe convenha. A gente pode fazer uma analogia aqui. Vamos dizer que o espírito é um grande músico e ele quer tocar um violino. Então tem uma série de violinos. Ele vai saber identificar qual é o melhor violino para ele tocar. E aí, mas precisa assim, ele precisa querer tocar. Já pensou ele for querer fazer um concerto no local onde é de baile funk, por exemplo? Ninguém vai se interessar por aquilo, ou não vão nem dar bola. Então, quer dizer, ele não vai fazer isso. Então, é uma analogia que a gente pode fazer. Um bom espírito precisa ter um bom médium, e a pessoa precisa ter interesse e merecimento para poder ouvir aquilo que ele tem que dizer. Agora tem um detalhe, quando ele não tem um médium adequado ou ideal para ele fazer a comunicação, e ele quer fazer a comunicação, ele usa do instrumento que ele tem, ou seja, do médium que ele tem. Olha que coisa interessante. Nós vamos ler também na doutrina espírita que a verdade não pode ser usada pela boca de um mentiroso. Então o espírito que quer dizer a verdade, ele jamais vai usar um médium mentiroso, porque vai deturpar toda a comunicação, toda a transmissão. Está dentro disso daqui. Por isso que é necessário a moralização. Para que a gente seja um bom instrumento, é necessário que a gente tenha uma reforma. Que a gente deixe de certos hábitos nocivos para poder ter uma vida mais saudável. Ninguém é santo. Ninguém é santo. Se o médium, ele é uma pessoa comum. Ele tem todos os defeitos que todos têm. Mas a partir do momento que ele quer realmente ser útil, ele precisa renovar o pensamento dele principalmente. Porque senão o que vai acontecer? Ele não vai ser um bom instrumento. Mas o Reinaldo falou uma coisa aqui muito interessante. Um livro do Humberto de Campos, ele vai contar uma história interessante para nós. Eles estão no plano espiritual, tinha uma reunião onde um médico era um dos dirigentes da reunião, e ele desencarna. E ele está com muita vontade de dar uma comunicação para a esposa dele. A esposa dele também tinha uma cultura bem elevada, só que ali tinha só uma mulher, praticamente analfabeta, que tinha moral e tinha condições de chegar até ele através da vibração, porque tudo é energia, tudo é vibração. O amor é uma vibração, é uma sintonia. Então, a mulher está chorosa na reunião e ele precisa transmitir um consolo para ela, e ele vai usar exatamente aquela mulher que é médium e não tem cultura. Aí o que acontece? Ela recebe a comunicação, a médium recebe a comunicação, a esposa fica muito emocionada, fica aliviada no final da reunião. Aí entra a falta de entendimento e a falta de discernimento, muitas vezes, de quem dirige as reuniões. Aí um dos dirigentes da mesa chega até a esposa do médico e diz para ela o seguinte: você acha que foi seu marido?
Seu marido jamais ia usar uma linguagem dela. Seu marido é muito culto. A linguagem foi uma linguagem até grosseira. Aí ela já começa a chorar e já duvida da comunicação. E a médium também é constrangida, porque ela tinha certeza, ela não estava ali brincando. Aí olha o que acontece no plano espiritual. O médico no plano espiritual começa a ficar muito preocupado. Ele fala, nossa, demorou um bom tempo para que eu pudesse me comunicar com a minha esposa e agora eu estou desacreditado. Aí tem um outro que foi médico também, que está no plano espiritual dirigindo a reunião, dirigindo a mesa. Ele diz, meu amigo, não se preocupe. Espírito, falando para o outro espírito. Não se preocupe, eu fui médico em São Joaquim da Barra. Eu estava na cidade e eu precisava atender uma parturiente que estava com dificuldade no parto, no sítio. E aí veio o recado para mim. Só que naquela época não tinha condução, era animal que a gente precisava usar. Eu fui um homem que ele era criador de animais e os cavalos dele eram de raça, ele não quis me emprestar, que ele falou que o cavalo dele não podia pôr arreio, senão ia marcar. Eu fui num outro, ele também não quis me emprestar, mas eu lembrei de uma mula manca, de um homem lá que tinha uma mula manca. Eu cheguei até ele e pedi se ele me emprestava a mula. Ele falou, eu te empresto, você vai chegar com dificuldade, mas ela é mansa, ela é dócil, ela vai, mais devagar, mas vai. Ele falou, eu montei nessa mula e eu cheguei na casa da parturiente e consegui fazer o parto e consegui voltar para São Joaquim da Barra para atender no hospital. Ele fala, então não se preocupe, meu irmão. Algum dia na nossa vida nós vamos precisar usar uma mula manca. E aí tem uma comunicação ainda entre eles. Ele fala, muitas vezes o médium é uma mula manca, mas se ele tem moral, se ele tem vontade e se ele tem um propósito de ajudar, ele é um instrumento, mesmo que deficiente. Um outro instrumento que foi usado nessa linha foi o Eurípides Barçanufo. Ele não acreditava, né? No vídeo nosso lá, da história dele, tem essa passagem. Acho que era Luizinho o nome do tio dele, não me lembro ao certo. Ele era analfabeto e ele não acreditava em espiritismo, mas ele foi ver uma sessão lá no tio dele, na fazenda. E ele tinha uma dúvida grande que era sobre o Sermão do Monte. Nunca ninguém tinha explicado para ele de uma forma que convencesse ele, que ele entendesse. Aí ele falou assim, se isso aqui tudo for verdade, eu quero que pegue um médium analfabeto e que João Evangelista venha explicar para mim o Sermão do Monte. Aí começaram lá, abriram a reunião e tal, de repente esse tio dele levanta, que era analfabeto, e começa a explicar o Sermão do Monte, como ele nunca tinha ouvido alguém explicar. E no final ele fala, João o Evangelista. Virou espírita. E olha só para você ver, isso acontece quando o médium é consciente. Porque o espírito não consegue usar totalmente o corpo dele e a fala. O espírito não consegue acoplar totalmente ao médium, então o médium é consciente, o espírito transmite para o cérebro do médium, o médium transmite com as palavras dele, para as pessoas que estão ouvindo. Nós já tivemos N experiências nisso daí, mas vamos continuar. Categoria dos médiuns. Médiuns de efeitos físicos, nós já vimos isso daí. São aqueles que têm o poder de provocar os efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Isso nós já vimos nesses vídeos nossos para trás, que nós já estudamos. E também os médiuns de efeitos intelectuais. São os mais especialmente aptos a receber e a transmitir as comunicações inteligentes. As comunicações na mesa, a psicografia, aqueles livros tudo do Chico, tudo isso daí é médium de efeito intelectual. A variedade especiais para os efeitos físicos. Vou passar meio rapidinho, que já falamos sobre esse assunto. Os médiuns tipitólogos, os que produzem ruídos e pancadas. Variedade muito comum, com ou sem a participação da vontade. Assim começou o espiritismo, lá com as irmãs Fox, que elas ouviam as pancadas, as batidas na parede. Médiuns motores, os que produzem movimentos dos corpos inertes. Aí podemos pegar as mesas girantes da época de Kardec. Médiuns de translações e suspensões, os que produzem translação ou transporte de objetos através do espaço ou a sua suspensão. E há também os que podem elevar-se a si próprios, que é esse médium aí, Carmine Mirabelli. Nós já falamos em outra oportunidade sobre isso também, desses efeitos físicos, né? Agora, os médiuns de efeitos musicais, esse nós nunca falamos.
os que provocam a execução de músicas em certos instrumentos sem contato. O instrumento está ali parado e começa a tocar música sozinho. Mas diz o Kardec depois lá, nesse trecho, que são muito raros esse tipo de médium. Médiuns de aparições, que provocam as aparições fluídicas ou tangíveis visíveis para os assistentes. São aqueles médiuns os espíritos que incorporam, né, que sai o fluido do médium, né, o ectoplasma, e eles se materializam. Médiuns pneumatógrafos, que nós já falamos também, que têm a escrita direta. Essa aqui foi uma divergência do Kardec com os espíritos, né? Mas no fim ficou. Porque não tem intervenção do médium aí, né? Os médiuns curadores, que nós já vimos também, têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Aí o Kardec fala que todos os verdadeiros crentes, aqueles que acreditam em Jesus, em Deus, possuem essa possibilidade de curar, quer sejam médiuns ou não. Ele diz que basta, e frequentemente, a gente ter a exaltação da nossa potência magnética. E que, às vezes, de acordo com o nosso merecimento e da pessoa que está em tratamento, essa potência magnética nossa é potencializada pelos espíritos bons, né? Que aí nós estamos vendo, né? O passe aqui, o tratamento espiritual também lá na sala, que a gente normalmente faz, né? E os médiuns especiais para efeitos intelectuais. Vamos ver. Médiuns audientes, nós já vimos, no último vídeo tem isso. Médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns inspirados, médiuns sonâmbulos. Médiuns proféticos, agora começam as novidades. Médiuns proféticos é a variedade de médiuns inspirados ou de pressentimento, que recebem com a permissão de Deus e com a maior precisão que os médiuns de pressentimento, a revelação de ocorrências futuras de interesse geral, que estão encarregados de transmitir aos outros para fins instrutivos. Aqui nós vemos muito na Bíblia, né? O Velho Testamento está um monte de profeta, né? Que são médiuns, né? Na verdade. Isso daqui, nós precisamos tomar cuidado, porque tem muitos médiuns pseudos proféticos. Eles não veem, eles adivinham. Então, é um perigo o médium que é adivinhador. O adivinhador não é uma realidade. Ele pensa que vai acontecer. Nós estamos cansados de ver isso daí na televisão, tá? Na internet. Então precisamos tomar cuidado. Quando um médium ele vai fazer uma profecia, nós precisamos analisar o médium. Ver a qualidade do médium. A qualidade, eu estou dizendo, moral do médium. Porque muitas vezes, para aparecer, eu já contei aqui do Valdo Vieira, que foi no programa do Faustão. Valdo Vieira, acho que todos aqui já viram falar. Ele tinha a mesma mediunidade que o Chico Xavier, ele se perdeu, mas é um assunto para um outro dia a gente conversar. Olha o que aconteceu, ele foi no programa do Faustão no final de ano, levou um cofre, ele falou, eu vou desafiar todos os profetizadores, todos aqueles que dizem o que vai acontecer, para virem aqui no programa, nós vamos escrever num papel, nós vamos colocar dentro desse cofre, nós vamos trancar o cofre, e nós vamos abrir esse cofre no final do ano que vem agora. Não apareceu nenhum. Nós estamos cansados de ver isso daí. Então precisa tomar muito cuidado. Médiuns pintores ou desenhistas. Os que pintam ou desenham sob influência dos espíritos. Tratamos dos que obtêm produções sérias, pois não se poderia dar esse nome a certos médiuns que os espíritos zombadores fazem produzir coisas grotescas que desacreditariam o estudante mais atrasado. Esse tipo de mediunidade aí de pintura, de desenho, é psicopictografia que chama. Esse desenho que eu coloquei é um desenho que eu tirei de um livro lá do Eurípides Barçanufo, Sentimento, a Força do Espírito. Tem uma série de desenhos do perdão, do amor, de raiva, todas essas, eles fazem desenho que é para evangelização de espírito, mas não é evangelização de espírito desencarnado, não. Evangelização de espírito encarnado. Ou seja, isso eles usam para evoluir o nosso espírito, porque nós somos seres espirituais que estamos passando uma vivência, uma experiência no corpo físico. Então nós somos espíritos. Então é para encarnados que eles têm esses trabalhos aqui. Tem uma mulher escritora, ela escreveu 2 livros que eu considero muito importantes. Demário a Tiradentes e Confidências de um Inconfidente, que é a Mariluza Moreira Vasconcelos, a quem eu conheci pessoalmente, tenho inclusive amizade. Ela tem essa mediunidade. Ela veio aqui em Americana, no Lar Escola Monteiro Lobato. Ela pintou alguns quadros ali. Mas o que mais me impressionou, tinha um crítico de arte
que sentou do meu lado. E ele trouxe uma porção de quadros, lógico, numa encadernação que ele fez, e ele falou para mim, eu quero ver se tudo é real, porque eu não acredito em nada disso. E aí ela pintava, ela falava a linguagem da entidade que estava pintando, mas olha o que impressionou, e depois esse senhor saiu convencido. O que impressionou nós foi uma coisa muito interessante. Lá no Monteiro Lobato tem um púlpito, um lugar mais alto onde a pessoa, ele lê lá. E logicamente ela estava lá, nesse lugar, que se destacava um pouco mais. Duas crianças, um menino e uma menininha, de alguns casais que estavam lá, foi lá, em cima para ver de perto. E aí quem estava organizando quis tirar as crianças. O pintor ficou bravo, ele era italiano, que agora não vou lembrar o nome, ficou bravo, não tire os bambinos daqui, não tire os bambinos daqui. E aí ficou uma criança de um lado e uma criança do outro. E ela, olha, emocionante. Ela começou a pintar com as duas mãos, com o olho fechado. Rapidamente, que nem você falou, 3 minutos, no máximo 4 minutos, ela parou. Virou os 2 quadros para o público. Do lado esquerdo era a criança que estava do lado direito. E do lado direito era a criança que estava do lado esquerdo. Perfeitamente. Mas nítidos. Então olha para vocês verem, realmente é uma mulher séria. Esses 2 livros dela são seríssimos. Esse de Mário a Tiradentes é um livro fantástico, é um outro livro dela. Um outro, A Moça da Ilha. Nós vamos ver como que os espíritos preparam a reencarnação, principalmente de um homem e de uma mulher, quando tem que se reencontrar. Médiuns musicais. Os que executam, compõem ou escrevem músicas sob influência dos espíritos. Há médiuns musicais mecânicos, que é aquele que o espírito pega na mão e escreve, e ele não tem nem consciência do que está fazendo. Semimecânico, o espírito toma a mão dele, ele escreve, mas ele está vendo, acompanhando tudo que está escrevendo, ele está conseguindo ver, ler, entender. Os intuitivos e os inspirados. Como se dá com as comunicações literárias, ou seja, a psicografia, né? Eu coloquei aqui o Van Sampo, depois o Norinho comentar sobre ele. Mas eu quero comentar sobre um bem conhecido, o Zezé de Camargo. Eu vi uma entrevista dele quando ele estava comentando da música É o Amor, a grande música que fez o sucesso, né? Não cabia mais no LP que estava pronto, ele andou cortando umas estrofes, enfim. Ele disse que, como é que ele falou? Essa música é como se eu tivesse psicografado ela. Ou seja, um dia à noite ele levantou e veio a cabeça dele, ele começou a escrever, como se eu tivesse psicografado, foi a palavra que ele usou. Fala do Van Sanorin, quando ele canta aqui, as interferências, né, que ele tem. Né? Olha, nós tivemos uma médica aqui, um problema seríssimo de enfermidade. Ela se curou na reunião do Vansan. Porque quando falta 15 minutos para terminar, ele pede para que apague a luz. E foi nesse momento. E o interessante é que eu tenho um pouquinho de evidência e eu vejo entidades junto com ele. Então, realmente, olha, por quê? Porque ele é do bem. Ele e a esposa dele fazem um trabalho maravilhoso para a doutrina espírita. É lógico, ele é um cantor profissional. Então, ele vive da música. Então, é interessante. Mas eu tive 2 experiências interessantíssimas. Uma, no Teatro Carlos Gomes, em Campinas, onde estava eu e um amigo meu, e a gente estava assistindo, e aí a pessoa que estava lá, o maestro que estava executando, o Carlos Gomes estava atrás dele. Olha só para vocês verem. E o João Carlos Martins, que veio aqui em Americana, que nós fomos assistir também, olha, impressionante, não era ele. Tinha uma entidade junto com ele ali. E nós vamos ver uma ópera, O Barbeiro de Sevilla, que foi escrito numa noite. Olha, uma composição daquela, eu sou um fã de ópera, não é para qualquer um. E numa noite, ele conseguiu receber tudo aquilo. Olha o potencial, mas tem que ser pessoa séria. Então, olha para vocês, vê a interferência espiritual. Segundo o desenvolvimento da faculdade agora. Médiuns novatos.
Os que não têm suas faculdades completamente desenvolvidas nem possuem a experiência necessária. Os médiuns improdutivos, os que só recebem sinais sem importância, monossílabos, traços ou letras esparsas. Os novatos, aqui eu coloquei uma foto, um videozinho aí de uma menininha, mas não necessariamente precisa ser uma menininha. Pode ser uma pessoa já, porque a mediunidade ela não tem idade para aparecer, né? De repente ela desperta um pouco mais para frente, né? Mas o que é importante? Ele treinar, ele praticar, ele estudar. Estudar é muito importante, que o Kardec fala, né? E então, assim, eu coloquei isso daí, mas para a gente ter essa noção. O médium que está começando agora, ele não pode existir nunca, jamais. Não está dando certo, não está funcionando, tal. Mas ele não pode existir, tem que estudar e tem que persistir. É persistência, né? E dedicação. Aí tem um outro lá, né, que são pequenos traços só. Nós vamos pegar no livro Missionários da Luz, capítulo 3, Desenvolvimento Mediúnico. O André Luiz foi visitar alguns centros espíritas, foi um centro espírita aqui, e junto com o Alexandre, que era o instrutor dele. E lá tinha uma dificuldade, um rapaz que estava desanimado, que ele não conseguia escrever, estava desistindo, tal. Depois tinha uma senhora também que ele foi ver e um outro senhor. O rapaz, né, o Alexandre, mesmo colocando uma força magnética nele, a epífise dele diz que deu um brilhozinho assim, né, muito fraquinho. E o André Luiz começou a ver o que ele chamou de... são germes, vermes, sei lá o título que ele usou lá, né, na parte genitora do jovem. Porque ele era, assim, com problema sexual, né, com fantasias muito esquisitas, tal, então isso acabava prejudicando. Um outro senhor, que era o fígado totalmente inchado, com as mesmas larvas que ele fala. Por quê? A bebida alcoólica. E a senhora também que não conseguia desenvolver muito direitinho. Por quê? Por causa de comida. Ele via as vísceras dela, tudo cheio de alimento, carne, aquela coisa. O Norinho sempre comentou aqui, né, do preparo do médium, que é importante na reunião. E até o dialogador também, né, que a gente vai trabalhar também, é a mesma coisa. A gente não pode abusar no dia da reunião de certos alimentos, né? Principalmente em dia de cura, né, Norinho? Em dia de tratamento. Esse aí é mais importante ainda. Mas depois vocês pegam lá capítulo 3, é interessante, o André Luiz relata, né, os problemas de cada um dos médios que estavam nessa reunião aí. Depois da reunião a gente pode comer uma pizza inteira. Mas, antes da reunião não. Vamos evitar jantar umas 3 horas, 4 horas antes, a gente toma um leite, alguma coisa leve, para que a gente não dispense a energia para digestão. E a gente usa ela, né, para a espiritualidade. Vamos terminar, Norinho? Vamos terminar. Vamos ver o que tem para frente. Nós vamos falar dos médiuns desenvolvidos ou formados já. Aquele médium que já tem uma certa experiência, sim, já está trabalhando. Vamos deixar para a semana que vem? Vamos deixar para a semana que vem. Então tá bom. Então tá aqui, parte. Gente. É para nós. Esse livro é muito importante. Todos temos mediunidade. Todos. Nem todos somos médiuns ostensivos. A gente sempre fala isso daí. Mas todos temos mediunidade. Todos nós nos conectamos com entidades que estão no plano espiritual. Mais uma vez, Jesus, semelhante atrai semelhante. Então, de acordo com a nossa vivência aqui, o que nós vivemos aqui vai continuar no plano espiritual. Então, é necessário que a gente se prepare aqui para a gente possa ter uma vida boa, que é a verdadeira vida, que é a vida dos espíritos. Vamos então passar para a segunda parte, cada um faz seu pedido mental, na hora do passe, principalmente. Gente, só agradecer pela presença, por tudo. Esse livro ele é muito importante. E aí, aqui, tem um livro, o último livro do Humberto de Campos, Irmão X. Olha para vocês verem. Eles faziam e fazem ainda reunião no plano espiritual conosco. Aquele que quer e tem condição e que alcança uma vibração adequada, é levado durante o sono no plano espiritual, nas reuniões mediúnicas que fazem no plano espiritual. O livro Relatos da Vida, Irmão X, Humberto de Campos. No plano espiritual, vai um jovem do Rio de Janeiro participar da reunião de estudos e mediúnica no plano espiritual. Está nesse livro. Então, olha para vocês verem. Ele chega lá e ele questiona por que Humberto de Campos não estava escrevendo mais, através do Chico Xavier. E aí, eles vão consultar ele.
no plano espiritual, e dizendo que o rapaz foi lá e reclamou que ele não escrevia mais. Aí ele, no plano espiritual, eu acredito que ele já estaria reencarnado, mas num desdobramento que ele foi no plano espiritual, ele disse que ele tinha algumas coisas que ele tinha guardado. E aí ele traz esse livro. É um livro pequeno, mas é fantástico. Relatos da Vida. E nós vamos ver um capítulo lá dizendo dos médiums. Médiums ontem e hoje. Mas quem quiser saber, leia esse capítulo e o outro seguinte, que vai falar dos médiums. Vai trazer muita informação para nós que somos médiums. Então, olha para vocês verem a importância da doutrina espírita e desses livros que são confiáveis e que trazem para nós esclarecimentos fantásticos. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos ampare. Eu sei que vocês queriam que eu falasse mais 1 hora, mas nós vamos encerrar a reunião. Muito obrigado pela presença, a gente tenha uma boa noite, um bom sono, e amanhã a luta continua, mas nós estamos aqui para vencer mesmo, porque nós estamos com Jesus. Muito obrigado.